Olá, Karina, tudo bom? Vamos lá, eu resolvi analisar essa sua página porque, como você mesmo falou, você já investiu dinheiro nela e ela ainda não converteu. E dando uma olhada rápida, eu já consegui encontrar alguns pontos que poderiam ser melhorados, que certamente pode estar prejudicando a sua página, porém resolvi fazer uma análise um pouco mais robusta, um pouco mais completa aqui, né, para poder pontuar algumas coisas de forma mais clara para você, beleza? Vamos lá, caso você não me conheça, eu me chamo Felipe Fontes, sou copywriter profissional especializado em comunicação persuasiva para vendas online e construção de páginas de vendas de alta conversão. Bom, primeiro ponto, você começa aqui com sua promessa. Olha, descubra como ter o homem dos sonhos aos teus pés num piscar de olhos. Conheça a metodologia testada e validada para encontrar, identificar, laçar o homem dos seus sonhos. Atenção, o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua vida amorosa. Vamos lá, a promessa dele, a promessa central, tá bem legal. Porque a gente tem a dor, sim, das mulheres que elas sentem dificuldade em encontrar o homem ideal, né? Ou vou chamar assim de ideal, mas o amor da sua vida, a pessoa com quem vai dividir boa parte da sua vida, né? E então a promessa ela tá legal, né? O homem dos seus sonhos. Só que qual é o grande problema logo de cara aqui? Primeira coisa, a promessa do seu produto em si, né, que é conseguir encontrar um relacionamento saudável, vou chamar assim, tá? Ela é muito boa, é algo que desperta muito o desejo das pessoas. É um público que você tem bastante grande, que é uma dor muito latente. Só que não foi muito bem explorada, não só na headline, mas na discorrer da página, tá? Eu vou pontuar aqui alguns pontos mais gritantes, né, como o headline que está logo aqui, esse ponto que tá aqui. Se você quiser uma análise mais profunda, né, completa e realmente detalhada, entre em contato comigo que eu posso ver de que forma eu posso estar te ajudando, tá? Mas vamos lá, a primeira coisa que você traz, ó, descubra como ter o homem dos seus sonhos aos teus pés num piscar de olhos. Só que o que eu compreendi é que você vai ajudar a pessoa não só a fazer com que o homem dos sonhos esteja aos pés dela, mas que ela, o que você colocou aqui na sub-headline, né, aqui no subtítulo, que é encontrar, identificar e laçar. Entende? Então, antes mesmo de a pessoa ter o homem dos sonhos aos seus pés, ela vai ter que passar por essas três etapas. Só que eu senti falta também de outra coisa. Eu vou pontuar aqui e depois eu vou detalhando, inclusive, com algumas recomendações. Logo depois, o argumento que você traz é por que para algumas mulheres é tão difícil se realizar amorosamente? Aqui parece que você mudou um pouquinho de assunto. Sempre quando eu analiso a página, eu sempre busco essa questão de a unidade da comunicação que você vai estar trazendo do início ao fim. Você precisa bater sempre naquele martelo o tempo inteiro, né? Uma boa referência disso é a Bombril, né? O tempo todo a Bombril sempre falou mil e uma utilidades. A baia, né? Se é baia é bom. Então, tipo assim, independente de qual comunicação ela vai fazer, ela sempre utilizou aquele mesmo argumento do início ao fim, para poder reforçar na mente do leitor, né? Ou no caso do telespectador, no caso dessas propagandas de TV. Mas quando a gente fala para copy de uma página de vendas, isso precisa estar reforçado. E aqui você está falando, olha, se realizar amorosamente. Talvez o que eu imagino como dor, e isso eu falo porque eu já desenvolvi há tempos atrás uma copy para esse nicho, uma das dores que a gente identificou é que as mulheres acreditam que ela tem dedo podre. Elas acreditam que, cara, olha, eu sou ruim de acertar em relação a encontrar, sabe? É esse cara, e não é, entende? Então, o dedo podre é um termo muito comum para esse público. E eu não vi isso sendo explorado aqui, entendeu? Por exemplo, né, uma coisa bem interessante, e aí falando no quesito copy, é que as pessoas elas gostam que a gente trabalhe justificando seus erros, certo? Então, olha, por que ela erra? É o primeiro ponto, que eu não encontrei aqui. Tá, segunda coisa, que a gente confirme as suas suspeitas. Então, por exemplo, olha, eu imagino que eu tenho um dedo podre por conta de, sacou? Outra coisa, que amenize as suas falhas. Então, olha, isso não é culpa sua, isso é por conta de. E, o quarto ponto, né? Joguem pedras nos seus inimigos. É um dos princípios da copy que a gente utiliza para poder gerar uma conexão muito forte, que eu não encontrei na sua página, né? Uma conexão muito forte nesse sentido. Mas, por exemplo, Felipe, então, o que é que você recomenda eu fazer? O que é que eu poderia estar fazendo aqui? Como eu falei, eu vou pontuar aqui alguns pontos muito pontuais. Pontuar alguns pontos pontuais é ótimo. Mas eu vou pegar alguns pontos pontuais aqui como título, o subtítulo e aqui a segunda dobra. Porém, se você tem uns outros elementos aqui na apresentação, os textos eles estão bem longos, são blocos bem grandes, certo? Para uma página de vendas. Isso daqui, por exemplo, em um celular
certamente vai ficar tomando a tela inteira, as pessoas não vão ler, e a última coisa que você não quer é que as pessoas não leiam a cópia que você desenvolveu para poder vender, né? Mas bora lá. Então, primeira coisa, o título, cara, em vez de ser Descubra Como, eu particularmente não gosto de utilizar muito Descubra Como, primeiro porque é muito senso comum, todo mundo utiliza, e tudo que é muito comum acaba ficando batido, as pessoas acabam ignorando, certo? Segundo ponto, em vez de ser Descubra Como ter o homem dos seus sonhos aos seus pés no piscar de olhos, talvez se você for trabalhando em cima da dor, e aí estou falando de possibilidades, então talvez você trabalhar em cima da dor chame mais atenção. Por exemplo, olha, como acabar com o dedo podre, ou então, olha, X mulheres, conheça o método, pode ser voltado já direto para o método, mas olha, descubra o segredo que X mulheres conseguiram para poder acabar de vez com o dedo podre e encontrar o homem dos seus sonhos e viver felizes para sempre. Não sei, né? Tô dando aqui um exemplo improvisado e hipotético, mas aquilo que eu sempre gosto de falar. Toda a sua argumentação precisa ser baseada numa pesquisa. E eu percebi aqui muito claramente que não foi feita uma pesquisa detalhada para você poder determinar o que você vai estar falando, ou então não foi referenciada na pesquisa, caso ela tenha sido feita, né? E o que eu estou afirmando aqui, os exemplos que eu estou trazendo é com base no conhecimento prático que eu tenho do mercado e algumas cópias que eu já desenvolvi, mas já tem um tempinho, né? Que eu já desenvolvi há tempos atrás. Mas beleza, outra coisa, no seu sobre headline você traz, ó, conheça a metodologia testada e validada. Cara, isso é muito batido, sabe? Todo mundo fala isso. Então, possa ser que funcione bem, mas eu particularmente, quando tem muita gente falando exatamente a mesma coisa, eu gosto de ir pelo caminho oposto. Por quê? Senão você só mais um, certo? E se eu vou ser só mais um, eu simplesmente vou concorrer com todo mundo, mas a partir do momento que eu tenho uma comunicação única, que eu trago algo que ninguém vê em outro lugar, né? E sempre quando eu desenvolvo as copies aqui na agência para os nossos clientes, a gente sempre se preocupa com isso, cara. Como é que a gente faz para poder ter uma comunicação única? Para que a pessoa vai chegar aqui, ela vai ler. No mínimo, ela vai ler título e ela vai ler subtítulo e talvez ela leia aqui esse é o primeiro bloco, porque tem algumas pessoas que já rolam direto para baixo, eu já clico aqui no botão, né? Então tem essas questões. Mas o que eu posso fazer para nesse instante, imediato, que a pessoa bateu o olho, ela fica pensando a todo momento, cara, aquilo era interessante, eu preciso voltar a ver aquela página. E aí quando você chega no remarketing, você acaba convertendo muito bem, caso ela não converteu logo de primeira, né? Então, primeira coisa, eu particularmente não gosto de falar sobre o método, a não ser que o formato do produto ele peça isso, e eu acredito que o seu formato ele não pede isso, o seu formato é muito mais um revelar de segredo, né? Um confirmar suspeitas, como eu falei, olha, eu suspeito que isso acontece comigo por conta disso, certo? Então, olha, esse é o segredo para você poder se livrar disso de uma vez por todas. É esse tipo de argumentação que eu gostaria de ver aqui na sua página para poder dizer, cara, a estrutura dela tá boa. Mas claro, não é só você seguir isso, é você conseguir argumentar isso que eu falei, né? Essa linha de raciocínio de uma forma persuasiva também. Mas bora pressupor que eu vou seguir essa linha, beleza. Outra coisa aqui, cara, por que para algumas mulheres é tão difícil se realizar amorosamente? Aqui, qual é a dor principal? Que eu falei, dedo podre, né? Então, olha, por qual motivo a maioria das mulheres tem dedo podre, por exemplo? Então as pessoas elas vão se identificar muito fácil. Cara, eu acredito que eu tenho um dedo podre, entende? Realizar amorosamente é muito intangível. Por mais que dedo podre é algo intangível também, mas pelo fato de ser senso comum, as pessoas já sabem que, cara, eu tenho dedo podre. O que é dedo podre? Cara, dedo podre é encontrar as pessoas, escolher as pessoas erradas para poder me relacionar. É até tangível se a gente pensar por esse lado. O que é se realizar amorosamente? Cara, eu preciso filosofar para poder argumentar sobre isso. Entende? Então perceba que a gente precisa ser muito mais direto ao ponto e falar sobre as dores e aquilo que está na consciência ou na subconsciência daquele leitor, certo? Mas de uma forma que é muito fácil de ser acessada, não que ele precisa filosofar. Porque a cópia ela precisa ser fácil de digerir. Eu costumo dizer que uma boa cópia ela é como uma piada, né? Se você precisa explicar a piada ou a pessoa precisa pensar demais, ela não é uma piada tão boa assim. Claro que tem aquelas piadas mais inteligentes e tal, mas não é o caso aqui. A cópia ela precisa ser fácil de digerir, de absorver informação, de gerar conexão e a pessoa dar a gargalhada, que no caso seria comprar. Entende? Mas bom, existem alguns outros vários elementos que tem aqui na página que podem ser melhorados, inclusive o como você deve abordar, o como você vai estar comunicando. E se você quiser ajuda, seja para poder fazer uma análise mais detalhada e completa da sua página e trazer algumas sugestões, ou até mesmo reescrever ela, entre em contato comigo, vou deixar o meu WhatsApp, o meu link aqui abaixo desse vídeo, tá? Para você poder entrar em contato comigo e a gente bater um papo melhor quanto a isso, fechou? Então é isso, um beijo no coração e até logo.